meditar. A Ana Meire estava até lendo o livro sobre a música e o espiritismo, não foi? Foi. Já terminou? Tudo isso. É? Não, ainda não. Mas nós temos também Emmanuel. O que Emmanuel vai dizer sobre a música? A música elevada é um instrumento de cura espiritual, harmonizando os pensamentos e sentimentos, aproximando-nos dos bons espíritos. Então, quando estamos em um ambiente de música elevada, quando estamos ouvindo uma música elevada, a gente vai processando a cura em nós. Porque ela vai mexer com as águas de nosso ser. Nós temos 68% de água. E Masaru Emoto fez uma pesquisa maravilhosa sobre a força do pensamento, a força da música perto da água. Mas vamos ouvir o que é benfeitora, aquela que é mãe de Brandina, madrinha. Ela é filhada e filha, tia. Nós todos, né? Mas Brande tem um conchavo, né? Foi também Clarice, eu acho, lá da época de São Francisco, né? Mas eu acho que você fugiu do convento lá. Eu acho que você... Né? Porque senão você já estava lá. Está aqui ainda. Eu acho, né? Eu também fugi. Você também fugiu, né? Mas Joana de Ângeles vai dizer assim: a música tem o poder de transformar ambientes e seres, elevando o padrão vibratório e proporcionando paz e bem-estar. E assim a gente sente quando a gente escuta uma boa música, quando a gente escuta uma música clássica, quando a gente escuta uma música lírica, uma música que eleva a alma. E eu estou falando aqui o que esses benfeitores nos falam sobre a música para convidar a todos os ouvintes do programa Conhecer para se unirem a nós no espetáculo Ecos da Alma, onde a cantora soprano lírica André Bien vai fazer exatamente isso. Com sua voz, ela vai nos conduzir a uma elevação. Então, é um ambiente que a gente vai sendo pacificado, onde nós vamos percebendo esse bem-estar que a música proporciona. Esse espetáculo é um show beneficente. Ele vai acontecer quinta-feira próxima, às 20 horas. É o dia, então, 23 de outubro. E o local é o nosso Teatro Sesc, que é uma delícia, o Teatro Sesc de Alagoinhas. São 180 lugares, cadeiras acolchoadas, tudo de bom e de melhor nesse teatro. O ingresso custa antecipado, ele é uma meia promocional, então R$50, um ingresso de meia promocional. A renda, como é beneficente, ela vai estar sendo direcionada para a realização da Semana Espírita, em sua 53ª edição. Quem quiser comprar, no Jornal Centelha Divina, no programa Conhecer, também no meu Instagram e no Instagram de várias pessoas, vai estar lá o link da plataforma Simpla para fazer a aquisição. Pode colocar no cartão, pode comprar à vista. Também, quem não quiser comprar pelo Simpla, tem também acesso ao ingresso físico na Visão Ótica, que fica aqui no centro da cidade. E a gente agradece aí o apoio da Visão Ótica e o apoio da Gráfica Sul. Também nos centros espíritas está vendendo o ingresso. Então vamos lá, né? Vamos juntos para esse ambiente de música elevada. E eu quero aproveitar aqui, não combinei com ela, mas eu vou dar tonalidade, vou até mirar para ela aqui assim, e vou pedir para ela cantar nessa segunda parte com a gente aqui, ó. E você... Pai Nosso, ó. Vamos nessa? Pai Nosso Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
das dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Cai em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Aqui é tudo projeto, tá até cantando. Oh, que beleza! Aqui é 50 A anos música, em cima. parabéns, grande! O pessoal tá aqui. Obrigado, Pablo Lins. Grande Na rádio do abraço. coração. E a gente vai aqui vendo os talentos que estão por dentro, né? Ela sempre canta, ela canta na capela. E eu digo, peraí, eu cheguei em casa, peguei o violão, eu vou levar hoje. E vou botar pra ela cantar. Acompanhei. Livrai-nos de todo. Exatamente. Ela veio com a camisa. Olha aí, mostra aí a camisa. Ah, eu não tô inveja dessa camisa não, minha amiga. Olha, Eu ganhei. É dentro. Vira aí, Brandi. Levanta aí, Brandi, pra Eu gente também ver. ganhei. Eu também ganhei. É dentro de nós que devemos olhar o exterior, que tem a Olha ver aqui, com o tema. o tema. Ela foi inspirada, graças Então, a ali tem os Deus. prolegômenos. Esse desenho também está na camisa espírita oficial desse ano da Semana Espírita, né? Que é, Nossa a gratidão parreira. a Dene. A nossa querida companheira Dene. Nosso grupo. União Espírita, o grupo. Então, esse aqui Meimei. foi ao grupo Meimei. Fez a apresentação, belíssimo jogral, no fórum dos alunos do estudo sistematizado da doutrina espírita, fórum que teve no dia 5 de outubro. E a gente agradece a todas as participações e apoio, porque estudar, né, estudar a doutrina espírita, estudar a vida, estudar Deus, estudar os grandes luminares e estudar a si mesmo é uma proposta espírita. Ô, Rose, já que a gente falou, você trouxe aí Andréa Bien, e o propósito desse show de Andréa Bien, a finalidade, uma das finalidades dele é justamente trazer os recursos para que a gente construa a Semana Espírita. E a gente vai falar, né, esse ano, 160 anos da obra O Céu e o Inferno. E eu abri provocativamente falando sobre reencarnação. O Céu e o Inferno, reencarnação. Tem alguma coisa a ver, minha amiga? Claro que tem. A reencarnação, ela é uma das ferramentas, um dos recursos que nós vamos conseguir compreender a razão do qual consideramos como se fossem alguns filhos de Deus privilegiados em relação a outros. E não existe isso, porque o amor divino jamais privilegiaria filhos em detrimento de outros. Então, a reencarnação, ela é a nossa via de acesso a repararmos ou ampliarmos o nosso entendimento. No Céu e Inferno, nós vamos ver a necessidade do arrependimento, da reparação e da expiação. Em uma só existência, nós não conseguiríamos galgar o nível de perfeição. Haroldo Dutra, ele afirma em uma das suas palestras, muito interessante, uma simbologia que ele diz assim, se uma pessoa ele precisa evoluir. E ele demora anos-luz para evoluir, para chegar no estágio de espírito puro. E aí ele faz uma comparação, nessa palestra ele está falando sobre a imensidade do mundo, né? O tamanho da nossa galáxia. Imagina as outras trilhões de galáxias que existem. E a nossa galáxia, ela é tão grande, A Terra, claro, ela está no sistema solar, que é um sistema que está lá na periferia da galáxia da Via Láctea. Mas se uma pessoa saísse da rabeira da Via Láctea e fosse para outro extremo, ele saía de espírito imperfeito e ia chegar, né, lá espírito puro, de tão distante que é uma ponta a outra, isso em uma galáxia. Existem no multiverso trilhões de galáxias. E aí por que nós vamos achar que só existe vida só no planeta Terra, que é um planeta pititico no sistema solar,
e que só teríamos uma existência para galgar toda essa imensidão. Egoísmo. É o egoísmo e a negação do divino. É egoísmo e orgulho de querermos reescrever o que já está, né? E aí eu vou pedir a Ana Meire para cantar Ninguém Explica Deus. Será que pode cantar aqui Ninguém Explica Deus? Pois deve. Não, por causa Direitos, né? sim. Não, é só quando você coloca o som original, mas você pode cantar até o hino nacional aqui, você não pode. Tá, muito bem. Vamos lá, né? Já que pode. Pode sim, rapaz. Gente, eu quero falar a vocês que o show de Andréa Bien é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de vê-la. Ela é uma pessoa muito agradável, muito simpática. E ela canta músicas clássicas, ela canta MPB. O show dela é muito lindo. Vocês não vão se arrepender. Uma noite diferente para sair com a família, para curtir um ambiente gostoso, música boa. Estejam lá. Um cheiro para cada um de vocês. Então vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Quando a gente fala de reencarnação, né, que a gente lembra Nicodemos conversando com Jesus, daí que Jesus diz a Nicodemos, você vai precisar nascer de novo. Aí ele, então, como é que vai acontecer isso?
eu vou voltar, eu já ventre. idoso, né? Para a barriga da minha mãe, digamos. Então, eu sempre vejo uma analogia assim, o vento, né? O vento, a gente vê o vento, a gente não sabe de onde o vento vem e a gente não sabe para onde o vento vai. Então, para mim, a reencarnação é como um vento, que a gente veio de algum lugar, dá uma parada de algum tempo e depois vai não sei para onde. Quando o Rose falou da Clarissa, eu me lembrei, né? Eu tenho quase certeza. Eu não digo certeza porque, mas eu vivi verdadeiramente no convento da Lapa, na época de Joana Angélica. Eu vivi naquele convento, naquela época com ela, quando ela protegia aquelas mulheres que eram chamadas mulheres de ninguém, ou que então tiveram uma vida, né? Que dizia assim, se perdeu, e os pais prendiam aquelas moças lá, que ela tomava conta no convento da Lapa. Eu não digo certeza, porque Tem um quê eu que tenho que me Você leva tem a intuição, a né? ideia. Até porque, assim, eu já me vi, assim, parecendo um célula, e já me vi eu com ela, assim, eu deitada no colo dela. E pela minha trajetória de vida, eu tenho certeza que eu vivi naquela época. Eu fui parar ali e assim, a palavra é gratidão, mas deve existir algo bem maior, né? Porque eu hoje digo, meu Deus, o que seria de mim hoje, nesta encarnação agora, se não fosse a doutrina espírita, a proteção e a ajuda de Joana de Ângeles. Então, eu sei que eu vivi com ela, não como Clarissa, já pode ter, né? Pode ter tido também. Né? Pode ter tido também, mas naquela época do convento da Lapa, na época que ela era Joana Angélica. E aí são encontros e reencontros, né? Que nós vamos sendo oportunizados. E a reencarnação é a misericórdia divina que nos permite o recomeço. Nós vamos tendo sempre oportunidades de refazermos, de recomeçarmos, de dar também continuidade à nossa marcha. E é muito bonito quando nos abrimos para uma realidade. O autor Ian Stevenson e também o indiano Banerjee, dois autores não ligados a nenhuma religião, fizeram pesquisas, e o Ian Stevenson escreveu um livro espetacular sobre reencarnação. Ele trouxe pesquisas, muitas pesquisas, se eu não me engano são 100 casos, onde ele foi atrás, né? Ele teve ajudas para bancar essas pesquisas de vários países, quando ele sabia então de uma situação que remontava a alguém que lembrava algo de uma vida anterior, de uma existência anterior. Estava lá Ian Stevenson fazendo as suas pesquisas. E é um livro interessantíssimo para quem quer estudar o tema. E é claro que na doutrina espírita, nos livros do Pentateuco Espírita, Kardec vai também trazer
todas as respostas às suas perguntas que vão elucidar o tema da reencarnação. E no Evangelho, na Bíblia, nós vamos também encontrar, como Brandina bem trouxe, a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Na época, 2000 anos atrás, não tínhamos o entendimento e a clareza que podemos absorver melhor os ensinamentos do Cristo à época. Então, são informações que eram tidas como reais, mas aí teve também na história, uma rainha que era influenciadora da igreja na época, que quando ela percebia sobre a reencarnação, ela mandou banir o nome na história para que ela ficasse isenta das responsabilidades dos atos então praticados. E aí o mundo ficou sem acesso a essas informações até o surgimento da doutrina espírita. Então vamos acordar, dar cor a essa abertura enquanto estamos num país de livre expressão. Porque existem países que as pessoas não podem nem ter acesso ao pensamento, ao esse despertar. E vamos fazer dessa reencarnação a nossa melhor versão. Excelente, Rosiane Massarial, excelente, Brandina, também, por trazer essa passagem de Nicodemos e trazer, sobretudo, eu sempre falo aqui, a vivência, né? É que você traz aí uma intuição, né? E nós sabemos, efetivamente, daquilo que somos e porque aqui estamos, né? E que seria da humanidade, né? Seria uma outra humanidade se usasse esse atributo chamado intuição, aquele pensamento que está em consonância com o bem. A gente sempre, quando está em consonância com o bem, nós recebemos boas intuições. O mundo seria outro se a gente usasse efetivamente intuição, mas a gente às vezes posterga e fica no campo dessa inércia, dessa imaturidade psicológica, sem querer assumir as nossas responsabilidades. E aqui eu quero trazer, Rose, falando em assumir responsabilidades, eu quero trazer um texto, mas eu vou fazer o seguinte: quando a gente estiver faltando 10 minutos para a gente encerrar, que a gente vai falar justamente sobre a missão nossa enquanto espírita. E temos também o Martins Peralva de hoje. Pronto, então, quando faltar 10 minutos, eu vou trazer um pequeno texto aqui, para que a gente utilize, inclusive, como prece, e fala sobre as nossas missões enquanto espíritas, enquanto cristãos, as nossas responsabilidades, e fala um pouco da autoestima. Eu estava aqui com um texto que eu utilizei no GBN, e ele se encaixa perfeitamente. Mas, MP Martins, aqui a gente está falando de MP, gente, mas é Martins Peralva. A nossa lição de hoje a lição de hoje é sobre insucessos mediúnicos. Emmanuel vai trazer o seguinte pensamento: há inúmeros médiuns que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar, em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região de muito desejo. E em cima desse pensamento, Martins Peralva vai nos esclarecer. Diversos motivos podem levar o médium a desertar da tarefa, contraindo graves responsabilidades. Alinharemos algumas delas. A desconfiança dos encarnados pode ferir-lhe a suscetibilidade, fazendo-lhe abandonar a tarefa, que é a questão do melindre. Então, se uma pessoa desconfia daquilo que um médium está trazendo, esse médium pode ficar inseguro. Mas quando o médium vai lembrando do seu compromisso e vai sendo esse canal, sem se
importar com as críticas, que também tem tudo a ver com o tema. Quando ele sabe a tarefa dele, o que ele faz, o que ele precisa fazer, ele não vai ficar preocupado com julgamentos e com críticas, porque senão ele realmente fica com o desejo de abandonar o próprio compromisso. Pouca importância aos avisos e advertências de irmãos desencarnados. A autodesconfiança com excessivo receio de mistificação ou animismo tem sido causa para que medianeiros que poderiam render bem na gleba mediúnica afastem-se em definitivo ou transitoriamente. Ele está trazendo aqui que faz parte do estudo da mediunidade saber se aquilo que uma pessoa está pensando é dele ou se é um pensamento que é de um espírito, se esse espírito é um espírito elevado, se é um espírito inferior, se é uma mistificação. E isso depende da segurança do médium e do estudo e da prática. É porque é um caminhar, é uma construção. Mas quando ele fica preocupado, isso é animismo, é mistificação, e aí essa autodesconfiança em excesso pode fazê-lo abandonar a tarefa. Refratariedade a conselhos ou críticas construtivas de companheiros mais prudentes e experimentados. Às vezes aquela pessoa quer fazer uma carreira solo e não quer seguir orientações daqueles que antecederam na caminhada. Isso também faz com que ele tenha mais dificuldade. A deserção do serviço mediúnico significa fracasso na experiência reencarnatória com seu cortejo de consequências dolorosas. Sendo a mediunidade aqui na Terra oportunidade de resgate e reabilitação, a deserção do labor no intercâmbio implica o não resgate de compromissos do passado. Se eu venho com essa tarefa para me alinhar a algo que vai facultar um crescimento, se eu deserto, além de eu não cumprir o que foi combinado, eu ainda perco minha grande oportunidade. Fugir à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade. O portador da mediunidade que se aproxima das fontes do Evangelho e do Espiritismo encontra estímulo e força para continuar, superando lutas, obstáculos, dando curso à própria evolução. Em Jesus encontrará reconforto, em Kardec, discernimento doutrinário. Então, assim, aqui nós temos um médium ali, Raimundo Salles, médium da arte, da poesia, aqui outra médium da poesia, da arte, da poesia, não, da música, né? Da intuição, tá? Brande e Evanildo também, médiums ostensivos, vocês, não? É mais ou menos. Mais ou menos? Mais para mais do que para menos. Mais ou menos. Mais para mais do que para menos. Todos nós somos médiums, uns com uma antena psíquica de maior alcance, outros de menor alcance. A mediunidade é essa capacidade de intercâmbio, mas algumas pessoas vêm com uma tarefa mediúnica, e aí a sua antena vem especial para aquela tarefa a cumprir. Cada um vai saber aonde é o ponto que é chamado, e é para seguir essa intuição. Estudar, né, em Jesus, reconforto, em Kardec, discernimento doutrinário. Brandina, verás que um filho teu não foge à luta. Aquele indivíduo que sabe do seu compromisso, você falava da intuição, do seu compromisso através da mediunidade. Como é que você vê a mediunidade como um compromisso de fortalecimento para o outro que nos procura e o fortalecimento para o próprio médium? O que é que você podia falar para a gente aí? Eu acho que na mediunidade um dos fatores primordiais para mim, eu acho, é a confiança. É a confiança naquilo que você abraçou e a dedicação. Então,
se você, é como o Marquinhos Peralva diz assim, se você se preocupa demais com o que o outro pensa, com o que o outro vai dizer, se tem um milindre, se você, às vezes, muitas das vezes, você não quer ouvir a experiência do outro, então, isso vai fazer com que haja um grupo meio desordenado. Então, eu sempre digo assim, eu estava pensando... Não, eu não estava pensando. Então, se eu não estava pensando, então foi uma intuição, foi um processo naquela hora. Então, eu sempre sugiro às pessoas fazer essa pergunta, principalmente os novatos. Você estava pensando? Porque quando eu penso, por exemplo, eu penso aqui agora, André deve estar... Eu vou pensando, vou construindo um pensamento. Mas se eu estou no centro, ou se eu estou... Porque em qualquer local, se algo vem que não é um pensamento construído, eu digo, é mediúnico, é uma intuição. Então, eu procuro em mim trabalhar essa confiança, essa autoconfiança, para que eu não tenha dúvida daquilo que eu estou sentindo no momento. E outra coisa assim, que eu procuro agir. Eu não me importo, eu digo assim, eu observei, eu vi isso aqui. Eu não me preocupo, se eu disse que eu vi, porque eu vi, eu não me preocupo se Rose vai achar que eu não vi, se o outro vai pensar de outra maneira. Então, na mediunidade, quando trata de mediunidade, eu procuro desenvolver em mim essa confiança, buscando o auxílio, né, do plano espiritual naquilo que eu estou fazendo, sem me melindrar. Autoestima. Né? Autoestima. Então, o meu processo, assim, para o desenvolvimento da minha mediunidade, a minha vivência, por exemplo, se eu estou em casa e algo acontece, eu não coloco em dúvida. Se eu não estava construindo, então eu desenvolvo em mim essa autoconfiança. E eu acho que é um fator primordial. E eu não me preocupo se eu estiver lá na sala mediúnica, depois, fulano tá... Eu não quero saber. Tudo a ver com o texto. Entendeu? Porque eu acho que eu não tenho por que estar mentindo ou para você mesmo, a né? mim mesma. Exatamente. Então, esse é da maneira como eu desenvolvo a mediunidade e o trabalho mediúnico com essa autoconfiança naquilo que eu estou vendo, ouvindo, no momento de colaborar. Mas isso só lá na sala mediúnica, não. Tem que ser um constante. Eu tenho que construir isso em qualquer lugar, porque aqui agora é uma sala mediúnica. Exatamente. É verdade. Né? Então, tudo que a gente faz com amor, com dedicação e com confiança naquilo que você está fazendo, você não vai sair, será que eu errei? Não. Eu quero sair certa daquilo que eu disse, daquilo que eu fiz naquele momento. Sem se preocupar com críticas, sem me preocupar com o outro. Isso, eu vivi, deixa eu falar aqui rapidinho, contar um caso que eu vivi isso na pele. Minha filha deu na cabeça que a gente ia comprar uma casa em Salvador. Tudo bem. Foram uns 4 meses a gente visitando stand de apartamento. E todo final de semana a gente ia. Ela encontrou uma casa em Brotas, uma casa maravilhosa. Mas era um negócio assim, nem pai para filho. Aí eu disse, isso tem alguma coisa estranha. Aí ela entrou em contato, eu vou resumir bem o assunto, né? E ela ficou mastigando essa casa e eu dizia, Ana Clara, pelo amor de Deus, isso não é do jeito... Minha mãe, a senhora é muito paranoica, não sei o quê. E eu com aquela intuição. Aí ela cismou que ia visitar essa casa. Ela foi a primeira vez, não deu certo. No caminho aconteceu, eu não me lembro agora o que foi que aconteceu. Sei que não deu certo a primeira visita. Eu disse, olha,
eu vou nessa visita com você. Você não vai só. Eu já morrendo de medo. Aí marcou o dia e tudo. Primeiro a gente passou no stand de apartamento, visitamos, fizemos simulação. Eu bem de manhã, um sábado de manhã, plena, fomos. Aí a gente precisava do metrô para chegar em Pernambués. Ou de Pernambués para Brotas, vamos de metrô. Não sei como eu consegui entrar no metrô e ela não. Eu entrei no metrô e ela ficou na estação assim, perdida. Eu entrei, aí fiz sinal para ela, lhe espero na próxima estação, que já era na próxima. Aí eu entrei no metrô, sentei, saltei na próxima estação e sentei na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, aquele negócio me tomou, aquela energia, quando ela saltou do metrô, que ela veio no próximo, eu já estava chorando e disse a ela, não é para ir. E eu tremia, me deu vontade de fazer xixi muito forte e eu não conseguia ficar em pé. Eu estava bem alimentada, bem mesmo. Tiramos foto no stand, brincamos e tudo. Aí eu disse, eu tenho que ir no banheiro agora. E eu não conseguia ficar em pé. Aí ela e o namorado me carregaram, entrei com ela no banheiro. Minha mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu digo, eu não sei. Eu só fazia tremer, chorar. E aquela vontade de fazer xixi. Fiz o xixi, respirei, entrei em oração. Sempre eu carrego pomadinha de vovô Pedro na bolsa. Foi minha salvação. Coloquei na língua, cheirei, respirei, bebi água. Levei uma meia hora na estação. E ela, nós vamos. Eu digo, nós vamos. Saímos da estação para pegar um ônibus. E ela, quando chegou no ônibus, no ponto do ônibus, eu desmaiei. Eu desmaiei, e aí ela, minha mãe, pelo amor de Deus, não vi mais nada. Ficou tudo escuro. Ela disse que eu não cheguei a cair, mas eu perdi completamente o sentido. Ela chamou o Uber rapidinho. Quando eu dei por mim, eu estava na UPA de Irmã Dulce, ali nos mares. E a pressão alta, taquicardia, na triagem. E aí a moça me perguntava umas coisas e eu dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? A sua pressão está alta, senhora, seu coração está disparado, a senhora não está sentindo nada? E eu não estou sentindo nada. Nem uma dor de cabeça, nem nada, não estou sentindo nada. Aí entrei, fiz a triagem, depois fui falar com a médica. Aí a médica disse, você está com a pressão altinha, mas um alto assim, 14, né? Já é alta. Para mim, que tem um baixo, a 10, já estava alta. Mas eu sem sentir nada. Aí ela ficou preocupada, fiquei em observação o dia todo, com aquela pressão, e o coração parecia que ia sair pela boca. Não fomos ver a casa. Dias depois, ela descobre que a casa era um belo de um golpe. Olha, e quando ela descobriu? Quando ela descobriu, minha mãe, eu preciso confiar. Confie, se entregue, porque... como o Brandina disse, quando a gente tem conexão, a gente acha a companhia que a gente se conectou. Então, se você se conecta com o que é bom, você vai achar bons conselhos, boas intuições, sim. Boas sensações, né? Não que isso, não que eu esteja sempre conectada com os... Nós estamos num planeta denso, exatamente. Né? Tem hora que a gente chuta o balde, mas a gente volta. E quando... a gente está nesse caminho de desenvolvimento de unidade, isso é certo. Tem horas que eu digo a ela, Ana Clara, eu não vou falar não. Não fale não, minha mãe, que eu sei que tudo que a senhora fala acontece. Eu digo, Ana Clara, eu sei que é mesmo saber a minha opinião. Aí eu já agora dei para escrever. Eu escrevo e ainda boto assim, peço a Deus que eu esteja enganada. Aí dias depois, eu digo a ela, olha o que eu escrevi daquele assunto. Quer saber não quero saber. Pois é. Então, a gente seguir a intuição. Um belo de um golpe. Eu falei, Brandina. Primeiro você procura estar em caminho correto e as intuições que vão lhe auxiliar, elas chegarão. Chegarão. Você está tranquilo com sua consciência. E aí você vai receber as intuições por bem. Eu estou olhando aqui, você observa aí, parece que o Instagram está em consonância com Rebeca Rabelo, porque olha a qualidade que está aí da expressão facial. Não é? De vocês, olha para aí.
Gente, vamos aproveitar que tá aqui mirado aqui com ela. Né, com ela mesmo. Vamos trazer logo uma canção. Médiuns. Bote a letra aí que eu tô desatualizada. Enquanto o Eu Rose agora, procura- gente, ó, tô cuidando de uma criança maravilhosa, que eu só ouço música agora infantil. Mas a gente se diverte tanto. Eu tava dizendo a Rose, meu Deus, meu repertório agora é todo galinha pintadinha. Com certeza. Gente, Fábio Lins está dizendo o seguinte: a vida passa num sopro. Hoje somos juventude, amanhã experiência. Não leve tudo tão a sério. Ria mais, ame sem medo e viva sem reservas. No final, estamos todos de passagem, então deixe sua marca no mundo. Elisete Santos diz: maravilhoso o programa de hoje. E diz: isso mesmo, Medina, você está certíssima. Né? Está dizendo que Salvador tem disso aí, com ela está dizendo aqui. Grande abraço a Normândia Abraço. Pereira Santos, por aí Norma, está. minha amiga, É Normândia. 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 Está aqui presente, assistindo. Beijo, Norma. Viu? Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos vocês. E aí, preparou? Vamos lá, vamos de médiums, né, Tia Vanessa? Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Que beleza, que beleza. Não conhecia essa música não, viu? Não conhecia não. Tia né? Vanessa, Tia Vanessa, médiums. não conhecia não, gente. É isso aí, gente. Vamos aqui, nesses últimos 10 minutos, eu vou trazer aqui umas considerações. Já está aqui em você, suas considerações rápidas e sinceras, tá? Obrigada a todos, gente. Vão ao show de Andréa Bien. Tem um óculos lá para ser sorteado, hein? Quem não for, vou levar esse óculos para casa, tá? Vocês não percam. A Ótica Visão. está dando
um óculos para ser sorteado. Então, vocês vão curtir o show, ainda tem a chance de sair com óculos lindíssimo de lá para curtir o verão. Beijos! Rosiane Massariol. Que Jesus fique em cada lar, em cada coração. E nos encontraremos no show de André Bien e depois aqui na Rádio 93 FM no próximo sábado. Rádio do Coração. Brandina, obrigado, minha amiga. Que Jesus nos abençoe, nos leve de volta para os nossos lares e que visite cada lar, cada doente necessitado da sua misericórdia, do seu auxílio e da sua bênção. Que assim seja, que assim sempre seja. E aqui a gente vai finalizando, agradecendo a Deus. Antes, porém, com as considerações finais do nosso amigo Evanildo, que retorna aí, né, Evanildo? Gratidão por mais a oportunidade de participar desse banquete aqui, né, espiritual, e que a doutrina espírita seja sempre o nosso incentivador para que continuarmos com a vida, com autoestima e muita paz. E aqui eu vou deixar focado em Rosa enquanto eu faço a prece final. Aqui também a gente convida a todos a essa reflexão que vai servir como uma prece. Desde quando te deixastes arrebatar pela mensagem espírita, que te vês abraços com muitas dores somadas às tuas próprias dores. A princípio, atribuías que a revelação te libertaria do sofrimento, facultando-te de uma diferente visão da vida e dos acontecimentos. E estavas com razão. A questão, no entanto, é de ótica. Mediante a fé, compreendes melhor as causas e as finalidades da existência corporal, bem como a sua importância para o espírito, modificando os conceitos que mantinhas. Isto não quer dizer que seriam eliminados esses efeitos que te alcançam, mas que te ajudaria a gerar causas positivas para uma cega por vindoura. Aumenta-te a capacidade de compreensão, o serviço se te apresenta como alimento e elemento libertador. Desse modo, tens ouvidos e palavra, interesse e disposição para auxiliar o próximo que transita sem rumo e sem apoio. Não entranhes que te busquem os aflitos e os aturdidos, os ignorantes e os agressivos. Dão-te a oportunidade feliz de crescimento pessoal e da felicidade, pelo que lhes possa doar. Unge-te de coragem e atende-os, sustentando-lhes a força antes da queda total. A terra é escola de reabilitação e aprendizagem. Conforme cada discípulo portar-se hoje, assim viverá amanhã, o que também respeita ao presente em relação ao passado. Um grande abraço a todos, que possamos retornar com o programa Conhecer, com muita luz, e que cada um aí efetivamente confie nas missões que lhes são dadas, pois Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, não dá tarefas àqueles que não possam cumpri-las. Pensa em cada indivíduo que lhe procura, cada ombro, cada coração. Lembra-te que para aquele que se encontra na escuridão, a penumbra é sol de meio-dia. Que possamos ser sóis de meio-dia a todos aqueles que nos procuram, a todos aqueles que nos imploram por olhar, por lenço, por ouvido, por língua, por afeto.
Somos todos filhos e missionários da mensagem divina. Um grande abraço a todos e até sábado que vem com o programa Conhecência.